É uma alegria poder estar com vocês aqui, falando desse assunto que é realmente importantíssimo, porque se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Eu creio que todos os assuntos, todos os temas que nós encontramos na Palavra de Deus, é porque são de suma importância para a nossa vida. E essa questão financeira, irmãos, tem a ver com a nossa vida de santificação. Porque eu confesso ser cristão, ser um novo nascido, ser um regenerado, mas como que eu não tenho as minhas finanças em dias? Como que eu sou visto lá na cidade, né? Lá no comércio? Puxa, aquele irmão ali é da igreja, mas ele está devendo, ele não paga as contas. Então, tem a ver com o nosso testemunho cristão, irmãos. A vida financeira é um negócio sério. E é uma questão que nós precisamos realmente colocar em prática. A teologia sem vida prática tem efeito? Irmão, se eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, se eu não vivo aquilo que eu prego, como é que isso fica? Então, essa parte financeira nós precisamos de nos organizar. E, às vezes, a gente tem que passar por uns perrengues, por uns problemas, para a gente aprender. Então, quanto mais cedo nós aprendermos, quanto mais cedo nós ensinarmos os nossos filhos, aí quem tem netos também, menos eles vão sofrer. Então, nós vamos tratar um pouquinho dessa questão. A ideia aqui é planejamento financeiro, mas eu quero saber, logo de cara, assim, quem aqui tem algum tipo de controle financeiro? Pode levantar a mão. Quem tem um controle financeiro, seja ele manual, seja ele por aplicativo, seja por Excel, pelo que eu percebi aqui, menos da metade. Então, eu entendo que pode ser que você seja muito bom de conta de cabeça, né? Porque meu pai, por exemplo, ele era uma pessoa simples, analfabeta, mas ele era bom em conta. Então, ele calculava as contas dele num papelzinho, sempre tinha um papel na carteira dele, e uns números. E uma vez, pai, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é minhas contas. Então, se você é bom de conta de cabeça, tudo bem, mas o ideal é você ter algum tipo de controle, que pode ser vários, né? Uma agenda, uma caderneta, um caderno, um aplicativo. Aí existem inúmeras maneiras de você trabalhar essa questão. Mas antes de entrar diretamente nessa questão de como você vai planejar isso, eu quero tratar desse assunto bíblico que é o dinheiro. O problema e o benefício que ele pode trazer em nossas vidas. Ele pode ser bênção ou pode ser maldição nas nossas vidas. Depende a posição que ele está em nossa vida. Ele pode ser bênção ou pode ser maldição. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse aspecto e depois nós vamos para a prática. Qual que é o problema, meus irmãos, do dinheiro? Ah, não, dinheiro não tem problema nenhum. Será que não? Será que realmente não tem? Primeira coisa, ele é uma força invisível. O dinheiro exerce, irmãos, um poder sobre as pessoas. E não me venha com essa história de que sobre mim isso não acontece, porque ele é um problema. Nós precisamos de estar olhando firmemente para Jesus, porque se nós tirarmos os olhos de Cristo, o dinheiro toma conta. É a única coisa que é comparada a Deus, a um Deus, né? A um tipo de Deus, é o dinheiro. E esse texto aqui, de Lucas 16, 13, eu vou ler aqui, mas os irmãos podem pegar suas Bíblias. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí? É um problema ou não é? Seríssimo. Então, nós precisamos de estar avaliando que posição que o dinheiro ocupa na minha vida.
Olha outra questão aqui. Ele exerce um senhorio. O dinheiro, muitas vezes, ele é senhor da vida das pessoas. E aí o texto de Lucas 12, 15. Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Será que a gente enxerga isso aqui nas nossas igrejas? Pessoas avarentas? Será que nós, em relação àquilo que o Senhor tem nos dado, será que nós não temos sido avarentos, irmãos? O que é avareza? É amar tanto aquilo que ele se posiciona acima de Deus. Então a gente vê um irmão necessitado, não colabora, não ajuda, não tem misericórdia, vai entregar o dízimo com a dó, né? Que quase o dinheiro, a mão não entra no bolso. Tinha um rapaz que ele falava assim: não, eu não sou a favor do dízimo, eu vou lá na igreja, eu abro minha carteira, a maior nota que eu tenho, eu dou. Irmão, hoje tem nota de duzentão. Naquela época não tinha. Aí você vem com a história, isso é dízimo? Pode ser uma oferta. Miserável, mas é uma oferta. Né? Mas assim, o que é de Deus é de Deus. Ele tem nos abençoado. Então nós não podemos amar o dinheiro mais do que a Deus, irmãos. Então é um problema. Olha a outra questão aqui. Ele exige lealdade e amor. Você tem que ser fiel ao teu dinheiro. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou perder. Onde é que eu vou conseguir de novo? Eu tenho que pensar no meu futuro. Eu tenho que pensar nos meus filhos, nos meus netos, na aposentadoria. Onde é que nós estamos confiando? Onde é que nós estamos depositando a nossa confiança? No Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em amor, em graça, ou no maledito do dinheiro? Então, por isso que é um problema. Tá? Só um parênteses aqui. Não precisem de anotar nada, tá bom? Por quê? Eu vou passar esses slides aqui para o Flávio. Eu vou passar esses slides para vocês no PowerPoint e no PDF. Então, vocês podem depois trabalhar, ler esses textos, meditar. Até um conselho, vocês que são líderes, são pastores, peguem esse material, analisem, estudem um pouquinho e depois passem isso para a sua comunidade. Façam estudos, irmãos. O problema hoje da nossa igreja é que nós não ensinamos os nossos irmãos a trabalharem com dinheiro. Quem aqui não tem alguém lá na comunidade que tem problema com dinheiro? Tem problema com finanças? Pega dinheiro emprestado e não paga. Até pastor faz isso. Né? Líder faz isso. Entra em financiamento, não consegue pagar, fica com o nome sujo. Então nós temos que ter cuidado, nós precisamos de ensinar, nós precisamos de aprender com a palavra de Deus e precisamos de ensinar, compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo. E sabe o que é o problema também, irmãos? Desperta o quê? Ganância. Ele desperta a ganância, porque aquele que tem muito, quer mais. Perguntaram aquela vez para o Rockefeller, né? Quanto mais você precisa? Só um pouquinho. Irmão, o homem mais rico do mundo, quanto você precisa? Mais um pouquinho. Ah, mas esse é do rico. E o pobre? A ganância é de... Ele faz qualquer coisa, esse pobre de espírito aqui, entendam isso. Ele vai fazer qualquer coisa para conquistar esse dinheiro. Então, vejam como que o dinheiro, ele pode ser um grande problema na nossa vida. E isso vai refletir, irmãos, em quê? Em tudo. Nós vamos ver essa frase depois. Vai refletir no nosso relacionamento com a esposa, com filhos, com amigos, com parentes, com a igreja e com Deus. É sério. Por isso que é um problema. 1 Timóteo, vamos ler também aqui o texto? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com dores. Olha aí,
Se nós tiramos os olhos do Senhor, partimos em busca desse dinheiro que pode se tornar um Deus na nossa vida, o que nós vamos ter? Tormenta, aflição. Ah, mas Jesus já garantiu que nós vamos ter aflição. Sim, mas não está bom já que Ele prometeu, nós vamos atrás demais. Né? E é o que o dinheiro vai fazer isso. Então é um problema. Vamos lá. Olha aí a comparação de Mamon e a riqueza. Características de divindade. Olha como que o dinheiro é sutil, irmãos. Eu vou ficar aqui do lado, aqui. Não atrapalha aqui não, né? Olha bem. Ele dá segurança. Dá ou não dá segurança? O pastor Grande contou uma vez uma história de um pastor, não sei se você lembra, que ele emprestava o dinheiro na sexta-feira de uns irmãos. Lembra disso? Lembra disso? Emprestava $1.000, sei lá, $2.000, colocava no bolso do paletó, da carteira e pregava. Ele pregava com poder, porque ele tinha segurança. Aí chegava na segunda-feira, devolvia. Isso se repetiu e aquela pessoa ficou incomodada. Falou, pastor, só uma perguntinha, eu marquei o número das notas aqui, ó. Eu emprestei $1.000, está aqui o número, as 10 notinhas. Sabe o que é, irmão? É que eu, para pregar, eu preciso de estar seguro. Irmão, onde é que está a nossa segurança, irmãos? Está no bolso. E não é seu, é emprestado. Onde é que está a nossa segurança? Então, olha o problema disso aqui, da segurança. Induz a sentimentos e desejos, porque daí você se empodera, e aí você vai querer, eu sou o rei do mundo, então eu tenho dinheiro. Olha o que acontece mais. Ele dá liberdade. Fala que não dá liberdade. Lógico que dá liberdade. Você tem, depois nós vamos ver um número aqui. Dá poder, parece onipresente. Por quê? O que você não pode se você tem dinheiro? Olha o problema. E o pior, ele dá uma certa onipotência. Você pode ver que esses dois termos que são características de Deus estão minúscula. Porque o homem pensa que pode ser onipresente e onipotente. Pensa, ele não é. Então, irmãos, olha isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer um ou amar o outro. Ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Quem é o primeiro na nossa vida? Será que é Deus ou o nosso saldo bancário? Eu dou graças a Deus que eu olho meu saldo, ele é tão pequenininho que não tem como se esmerar naquele troço lá. Mas o Senhor tem suprido, irmãos. Não falta nada. O Senhor tem abençoado. Eu tenho mais de uma camisa, tenho umas 10, tenho mais de 2 calças. O Senhor tem abençoado. Então, nós falamos a outra vez, quem estava aqui, sobre contentamento. Se nós não aprendemos esse contentamento que está na pessoa de Cristo, nada pode satisfazer o homem. Nenhum, nada. Olha esses números aqui desse rapazinho aqui. Vocês viram na mídia aí, né? Neymar. R$820 por minuto. Minuto. 1.200.000 por dia, irmão. Eu, na minha vida toda, de 58 anos, não tenho 1.200.000. O cara ganha por dia 1.200.000. 36 milhões por mês. 432 milhões por ano. Você acha que essa pessoa, esse rapaz aqui, o Neymar, ele se acha onipotente ou não? Irmãos, olha o problema do dinheiro. Entendeu? Ele acha que está acima, porque não tem o que esse camarada não possa comprar. Se ele quiser marcar uma entrevista com o Macron, ou com o Biden, sei lá, ele vai. Os caras vão atender ele. Porque ele é uma celebridade e ele é milionário. Ele tem dinheiro. Então, olha o problema. Agora nós precisamos de derrubar alguns mitos sobre essa questão do dinheiro. Porque a gente fala assim, o dinheiro não é bom nem ruim, é neutro. Mentira do inferno. Deus criou o dinheiro? Acha para mim o texto aí de Gênesis, qual que é? O Gênesis que fala sobre que Deus criou o dinheiro lá, que era bom, que não sei o quê. Qual que é mesmo o texto? Não tem, né, irmãos? Eu pensei que a gente ia procurando na Bíblia. Não existe. E criou Deus o dinheiro. Isso era bom. Não existe. É criação do homem. E depois do pecado,
Não é verdade? Entendeu? Então, assim, esse negócio não, ele é neutro. Não é neutro, não. Ele vai influenciar a sua vida ou para o bem ou para o mal. Não tem como. A origem do dinheiro é iníqua. Por quê? Nasceu no pecado. Por que o homem criou dinheiro? Eu planto batata e você cria cabra. Eu vou te dar 1 saco de batata pela sua cabra. Não, eu quero 5 sacos de batata. Está aqui os 5 sacos de batata. Aí você pega, eu vou comer um saco só de batata, que eu vou fazer com os 4? Vou trocar por verdura. Entendeu? Aí, nessas confusões aí, criou-se o sistema, veio escambo, veio moeda, dinheiro, e aí gerou um problema, porque essa ganância pelo dinheiro transformou o mundo como nós estamos vendo hoje. Então, ele é corruptor e ilusório, meus irmãos. Esse texto aqui de Mateus 13, 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, quando tem essas palavrinhas, é para a gente parar, né? Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É corruptor, ilusório, não é? Olha o problema. Agora, o que acontece? Mas não tem solução? Tem. Somente Deus pode santificar o dinheiro para um uso digno. Se o dinheiro que nós temos, que nós conquistamos, que nós ganhamos, honestamente, não tem problema nenhum. Por herança, está tudo certo. Mas se esse dinheiro não for santificado na nossa vida, ele não vai servir para o reino de Deus. Olha bem. O dinheiro não satisfaz. Não, o dinheiro não satisfaz. Como não satisfaz, irmãos? Se o cara tem dinheiro e quer comprar um iate, ele compra. Ele quer comer qualquer coisa, ele compra para comer. Ele quer vestir, ele quer viajar, ele quer comer jatobá também. Não tem um irmão aqui, não, desculpa aí. O cara gosta de jatobá. Eu gosto de picanha, de contrafilé. O cara gosta de jatobá, mas tudo bem, tem que respeitar. Meia suja, né? O cheiro daquele troço lá. Mas é brincadeira que a gente faz com o Manuel aqui. O suco pode ser, mas comer o jatobá, aquele pozinho ali. Então, a Bíblia fala que nós temos, e é direito nosso, dado por Deus, de gozar do bem que Ele nos deu. Olha esse texto aqui. Eis que vi boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Está tudo certo. Com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Então, desfrutar daquilo que Deus nos deu, está tudo certo. O que não pode é esse dinheiro tomar conta da nossa vida, nós sermos avarentos, miseráveis, munheca de samambaia, e você vai pondo aí os outros. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, meus irmãos, fala que não satisfaz. Satisfaz sim. Se você estiver dentro do projeto de Deus, Ele vai satisfazer a tua alma. Agora, se não estiver dentro do projeto de Deus, não vai satisfazer nunca. Porque Ele vai querer mais mulheres, vai querer mais carros, vai querer mais iates, vai querer mais avião, mais fazenda, mais. E não vai satisfazer nunca. Agora, se nós temos a porção que Deus nos deu e nós nos contentamos com isso, nós somos os homens mais felizes da vida e as mulheres mais felizes da vida. Porque o nosso contentamento está na pessoa de Cristo, irmãos. Não está em coisas, não está em bens materiais. Mas ai de vós. Quem? Os ricos, porque tendes a vossa consolação. Olha aí, aqui, se eu entendi bem esse texto, até uma consolação o dinheiro dá. É o que está escrito, né? Por quê? Você está triste, deprimido, você vai lá no shopping, torra. Ué, você tem dinheiro? Aí você dá uma melhoradinha ali, uma meia hora. Eu tinha um diretor lá da empresa que eu trabalhei há anos atrás, que quando ele estava deprimido, ele ia lá, comprava um carro.
Ia lá, aí o irmão ficava louco, né? Porque chegava lá, 5 cheques. Na época do cheque, né? Poxa, 5 motos paradas. Consumo, por quê? Não tem satisfação em Cristo, porque fora de Cristo não tem satisfação, então vai atrás de coisas, porque tem dinheiro. Mas não satisfaz, irmão, não satisfaz. Então, somente, essa frase aqui é bom, gente. Somente Deus pode santificar o uso do dinheiro digno. Senão, não tem como. Não vai satisfazer. Nossa responsabilidade termina quando contribuímos. Tem muita gente que acha assim, eu já entreguei o dízimo. Agora o problema é do pastor, é da igreja. Será? Será que Deus nos tem dado, nos tem abastecido a gente, nos dado mais do que precisamos? Porque se nós, qual que é o texto lá? Tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejais com isso contente. E aí eu estou vendo o meu irmão padecer e estou com essa cara de feliz. Então, irmãos, é um negócio sério. Tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos vem de Deus, irmãos. Até as aflições são permitidas por Deus. E fazem bem para nossas vidas. Vamos prestar conta da nossa mordomia. Depois você leia o segundo capítulo aí de Coríntios 8 e 9, né? 2 Coríntios 8 e 9. Vai falar ali da Macedônia dos irmãos, da ajuda, de se importar com o outro. Então, por que o Senhor tem me dado bastante? Para o meu deleite, para mim gozar, para mim desfrutar, para me guardar, para me acumular? Ou é para também abençoar o meu irmão? É para a gente pensar. Eu gosto muito dessa expressão aqui, olha, o dinheiro é como o fogo. É ou não é? Se ele estiver sob controle, está tudo bem. Se ele estiver fora de controle, é um desastre. Quem aqui não gosta de uma costela de chão? Hein, Nelson? O Nelson sabe fazer, o bicho é bom nessa história. Você põe aquele costelão lá, aquela madeira em volta e o fogão torando. Mete fogo. Aí é o seguinte, mas você vai controlando, porque você afasta, você puxa, é isso? Você joga mais lenha, separa um pouquinho, o vento está mais para o lado, então você vai controlando isso. Eu sei, eu já fiz. Então, olha aí, agora você imagina o fogo numa floresta, numa casa. Então, se ele estiver sob controle, dá para fazer um belo churrasco. Aquela costela derretendo, né? Que você pega o ossinho assim, ó. Está quase a hora do almoço, vou deixar vocês mandarem. Você pega aquele ossinho e tira assim, ó. Perfeito. Né? Mas se ele não estiver no controle, causa desastre, morte. Então, ou você controla, ou é consumido por ele. E o dinheiro é assim, irmãos. Ou nós controlamos o dinheiro, ou nós somos controlados por ele. Por isso que ele é comparado a um Deus. É um perigo. Olha o que esse rapaz aqui, o Cícero, vocês lembram dele? Cícero? Ele foi lá do ano 63, ele era um filósofo, ele foi até um cônsul. Mas olha o que esse rapaz escreveu aqui. Aquele que não é influenciado pelo dinheiro é o mais admirado dentre todos os homens. Olha bem, aquele que não é influenciado. Irmãos, e só a misericórdia e a graça de Deus trabalhando na nossa vida para nós não sermos influenciados. Só a graça de Deus. Só a vida de Cristo em nós para nós não sermos influenciados. Porque o dinheiro é um problema. Então não quero dinheiro. Você vai passar fome. Você não vai ter como ajudar o irmão. Irmão, a vida de Cristo em nós traz equilíbrio. Então nós vamos ter equilíbrio nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, na nossa alimentação, na nossa saúde. É isso que a vida de Cristo traz para nós. Equilíbrio.
Não existe desequilíbrio em Cristo. Existe desequilíbrio fora de Cristo. Concorda? E agora vamos entrar para uns números aqui mais tristes. Irmãos, vocês sabiam disso? 150 milhões de brasileiros estão inadimplentes, endividados. Qual a população? 210, 200 e pouquinho, né? 220. 150 milhões de pessoas. Já nasceu endividado. Você imagina isso, irmãos? A dívida maior, né? Tem uma dívida maior, mas essa dívida foi paga. Mas a dívida financeira tem que pagar. Então, pensa bem, isso aqui são números agora, de março. O ano passado, em junho agora, 66%, subiu para 71%. É muita gente devendo. Agora, por que essas pessoas estão devendo? E espero que não seja o caso de nenhum aqui. Primeiro, pode ser por redução de renda familiar, pode acontecer um desemprego, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Então, você tem alguns compromissos, você não vai conseguir saldar. Esse é um fato. Segunda coisa, gastos com saúde. Às vezes, um problema de saúde teve que... Nós estamos vendo aí, tem remédios, tem tratamentos, medicamentos que custam fortunas. Uma caixinha de remédio por 30, 40, 50 mil reais, gente. É um absurdo. Como é que a pessoa vai comprar isso? O filho doente, a filha, ou a esposa, ou o marido. Como é que você vai comprar um remédio de 50 mil reais? Né? Aí você entra na fila do SUS, vai demorar 5 anos para você conseguir. Vai morrer e não vai ver o remédio. Então, pode ser esse uma das causas. Mas o maior problema, sabe qual que é? Falta de controle financeiro. Porque, normalmente, esses 150 milhões aqui, eles gastam mais do que recebem. E é simples, gente, é matemática. Se você tem 10, quanto você pode gastar? 18. Você é ruim de matemática, né, Joaquim? Não sabe fazer conta? Então vou gastar só 11. Está errado. Você tem que gastar menos que 10. Não pode gastar os 10. Esse é que é o problema. Então, esse endividamento da população e dos cristãos, irmãos, dentro das nossas igrejas, o que tem de irmãos endividados. Só que sabe o que acontece? Tem vergonha de falar. Não tem vergonha de comprar a prazo e depois não poder pagar. Mas depois tem vergonha de pedir ajuda, de reconhecer que está errado, de colocar em prática os ensinamentos. Esse é que é o problema. Esses tempos nós fui conversar com um casal, ele é um professor da PUC, ela advogada, e viram nossos cursos, né, nossos treinamentos que a gente faz, e a pessoa me chamou, eu fui lá conversar, eles falaram em torno de uns 40 minutos, contando a vida deles. Eu fiquei até surpreso, porque eu nunca vi aquele pessoal, e eles abrirem daquela forma. Depois que eles falaram ali uns 35, 40 minutos, eu vou resumir tudo que vocês falaram em 2 palavras. Primeira coisa, contentamento. Segunda coisa, controle financeiro. É só isso. Aí eu preguei o evangelho para eles. Eu fui, inclusive, na casa deles, tinha um centro, assim, um altar cheio de santo, de coisa e tal. Mas eu preguei o evangelho para eles. Que eu falei o quê? O contentamento na vida de vocês só vai ter na pessoa de Cristo. E falei da obra que Cristo fez por eles, que Ele fez por nós. E depois falei, agora vocês precisam de aprender a controlar as suas finanças. Fiz algumas visitas lá para eles, organizaram a saúde financeira deles. Mas é uma pessoa de fora. Os da igreja, muitas vezes não procuram. Não querem saber disso, sabe por quê? Porque tem vergonha de dizer para o irmão que está endividado. Nós não falamos do assunto na igreja, não ensinamos, as pessoas não controlam, não buscam. Então, nós temos aí um bando de cristão endividado, com problema financeiro, mal pagador, devendo na praça, com cartão de crédito devendo. Irmãos, cartão de crédito, se você souber utilizar ele é uma boa coisa. Você ganha pontos, você vai viagem, você pega produtos, está tudo certo. Você tem que pagar em dia. E para você pagar em dia, você tem que gastar menos
do que você ganha. Se você gastar mais, não adianta. Paga só um pedacinho. Você pode ver que eles mandam a fatura, 3 folhas, 4 folhas, né? Eu também tenho cartão de crédito. Aí, você não tem? Então, você é um homem feliz. Então, você pega a fatura lá, a última folha, a segunda, não sei qual que é, está lá assim, ó, pagamento mínimo. Aí, o cara fala, sabe, esse mês eu estou meio apertado, eu vou pagar esse mínimo, depois eu pago esse resto. Nunca mais você paga. Porque os juros são exorbitantes, irmãos. É uma armadilha. O Barba usa a expressão assim, capitalismo. Capitalismo, por quê? É um sistema que ele quer captar, ele quer nos tornar escravos do sistema. E quem deve, meu irmão, é rabo. Você vai na pontuação lá, você não compra prazo, você não tem cartão, você vai ver seus pontos lá. Ixi, é pequenininho. Aquele que bomba. Irmãos, eles fazem, vamos negociar essa dívida tua e vamos fazer tudo aqui num pacote só e eu libero mais crédito para você. É o sistema. Quer nos manter sob o cabresto deles. Olha isso aqui. Aqui, eu estava até falando com o irmão Jaci, né? Olha lá. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Afeta ou não afeta? Ou vai dizer quando você está com um problema financeiro, você não encrenca com a sua mulher, ou a mulher com o marido, ou com os filhos. Não faz isso, não gasta isso, não compra isso, não sei o quê. Vira um fuzuê. Primeira coisa que o cara, quando está com problema financeiro, o que ele faz? Não entrega o dízimo mais. Porque agora ele vai ter que resolver os problemas deles com o dinheiro do Senhor. O Senhor dá 100% para ele, ele tem que devolver 10% no mínimo, mas ele fala, não, esses 10%, se o Senhor segura as pontas aí, eu sei que o Senhor é rico, né? O Senhor é rico, não preciso do meu dinheiro, é só eu lá na igreja que não vou entregar o dízimo. É isso, irmãos? Então, ele afeta. E onde está o teu tesouro, ali também está teu coração. Não adianta nós falarmos, chegar aqui para vocês, irmãos, nós trouxemos aqui algumas coisas que depois vocês podem pegar, falar para você assim, olha, irmãos, está aqui uma planilhinha, um modelinho para você aprender, para você colocar as suas contas em dias, está aqui uns bloquinhos para você fazer as suas anotações, tá? Aqui você pode fazer as anotações diárias. Irmãos, se nós não aprendermos os princípios da palavra de Deus, de soberania do Senhor, de obediência à palavra, de gratidão, de contentamento, meu irmão, isso aqui não vale nada. Por isso que a gente gasta mais tempo falando da palavra de Deus do que ensinar a fazer conta. Porque ensinar a fazer conta, eu acho que a maioria que sabe, né? Fazer conta. Ganha 10, não gasta mais que 10. Gasta 8, gasta 8,5, 9 no máximo, guarda um pouquinho lá. Então depois vocês podem pegar esse material aqui. Irmãos, será que Deus planejou? Ou como foi dito, aquela pessoa falou antes lá, o pastor citou aquele homem, Deus está aprendendo. Será que tipo assim, ele começou uma construção e ele está aprendendo, como nós vemos nas engenharia hoje, né? Não, tira essa viga daqui e coloca lá. Não, muda para o lado de cá, né? Será que ou ele planejou? Será que ele sabia o que estava fazendo? Será que ele fez as contas, meus irmãos? Será que Deus tem um cronograma? Pela fala do pastor ontem, esse cronograma já está apertadinho, né? Tem que terminar a obra. Já está limpando o jardim. Quem já construiu aí, né? Deve ser limpa o jardim e planta grama por último ali, né? Então já está ali, ó. Já está perto. Irmãos, se falar sobre riqueza, sobre dívida, sobre avareza, sobre essas questões não fosse importante, esses números aqui vocês já viram, mas temos que trabalhar isso. Olha bem, Jesus falou 80 vezes sobre dinheiro, 21 das 49 parábolas estão relacionadas ao dinheiro. Eu não acredito nisso aí. Pega a tua Bíblia e vai ler. Né? Aí você vai conferir lá para ver se está certo. Isso aqui foi o Ministério Krau que trabalhou isso aqui. Então, vai lá, 20% do Sermão do Monte está ligado ao dinheiro. Mas será mesmo?
Irmão, você vai amanhã, à tarde, né? Vocês vão ter a tarde inteira livre. Pega a Bíblia, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo. Vamos aprender com a palavra. A palavra de Deus está dizendo. Na Bíblia encontramos 300 citações sobre anjo. E tem gente aí que dá tanto valor a anjo. 300, e é bastante. 500 sobre amor, 700 sobre fé. E aí 2.300 textos sobre esse tema. Será que Deus, será que Jesus, será que os apóstolos sabiam o que estava falando por orientação de Deus? Será que o dinheiro realmente é um problema ou não? 2.300 textos, irmãos. É muito texto. Eu trouxe aqui para vocês uns 20 textos, 20 e poucos textos. Então pensa bem como isso é importante. E aí? Lá na cidade de vocês tem obras assim? O cara começa uma casa, começa um prédio. Aqui nós temos um shopping que faz uns 25 anos, né? Na Leste-Oeste está ali. Aquela estrutura monstruosa. Milhares de reais ali parados. Por quê? Tem vários motivos. Talvez foi uma briga judicial de família, pode ter sido uma construção irregular, né? Pode faltar dinheiro, não sei, pode ser, mas o cara não calculou. E a Bíblia fala que é para nós calcularmos. E depois, se você, a gente usa esse texto aqui de Lucas para falar sobre finanças, meu irmão, mas esses dias eu fiz um estudo lá com o nosso pequeno grupo, em cima desse texto, mas aqui está falando de discipulado. De você fazer as contas. Eu quero seguir a Jesus. Jesus está ensinando, ele fala de 2 parábolas para aquele povo que estava ouvindo ali. Ele falou assim, você vai fazer as contas, você vai construir, né? Se só dá para chegar, para fazer porque muita gente fala, eu vou construir a primeira laje, aí para. Aí fica 3 anos de novo. Mas o carro zero está na garagem. Entendeu? O senhor... Mas o carro zero está na garagem. São prioridades, né? Então Jesus está falando, faz as contas. Porque a pessoa fala, o cara está com o carro zero na garagem e a casa dele nem reboco tem. Está tudo mofando por dentro. Entendeu, irmãos? É um problema. E você vai à guerra com... Espera um pouquinho. O exército deles lá tem 20 mil homens. O meu só tem 10. Deixa eu fazer as contas aqui, ver se compensa. Ou compensa fazer um acordo. É o que está ensinando a gente ali. Sentar e calcular. Então, nós precisamos de calcular. Eu vou entrar no financiamento, eu vou fazer uma compra, uma aquisição. Eu tenho como resolver isso, pagar isso? E se der um problema no meio do caminho? Então, gente, olha bem isso aqui. Por que é tijolinho? Porque tem que ser construído. Prioridades. Porque se você aprende a trabalhar com orçamento, a calcular, a sentar, a fazer as contas, você vai ver prioridades na sua vida. Então, tá bom, eu preciso trocar o carro, mas eu tenho uma prioridade melhor. O nosso colchão está assim, ó. Eu preciso trocar o colchão primeiro. Né? Eu preciso de cuidar dos dentes do meu filho. Então, você vai estabelecer essas prioridades. Você vai aprender o quê? Disciplina financeira. Que se você não enxergar, meu irmão, por que a gente indica essas questões assim? Se você não enxergar o teu orçamento, você vai gastando. E o maledito do cartão de crédito, né? Você não vê o dinheiro, é só passar no cartão. Passa no cartão. Minha filha era pequena, pai, não tem dinheiro. Passa no cartão. E se nós não ensinarmos que você tem que pagar o cartão, ela vai ser uma desregrada financeiramente. Atingir objetivos. Eu tenho um objetivo, eu quero fazer uma viagem com a minha esposa, eu quero aumentar a casa aqui, sei lá, não importa. Mas você vai atingir objetivos. Você vai preparar uma reserva estratégica. Se você conseguir guardar uma parte, mesmo que pequena, da tua renda, mas eu sou assalariado. Eu também sou. Mas nós precisamos de aprender. Se você coloca no papel aqui, você vai ver que às vezes você está pagando coisas que você não precisa. Às vezes você está tendo gastos ali, você pensa, mas não é muita coisa. Então tá bom, você pega um banco, hoje o banco cobra R$39, R$40 para você manter a sua conta. Você pega o seu dinheiro, você paga tudo, no dia 2 você já está sem dinheiro.
Né? Você recebe dia 1º, dia 2 não tem dinheiro. Aí você paga 40 para o banco manter a tua conta de um dinheiro que você não tem. Aí você soma 12 vezes 40. Quanto que dá? Ah, tá, mas não é nada não, mas aí eu tenho um cartão de crédito. É 27 por mês só. Mas 12 meses vezes 27, tá? Mas eu tenho 4 cartões. Mas um é R$13, não é nada. 13 vezes 12, 27 vezes 12, 40 vezes 12, 18 vezes... Ah, tem um seguro de cartão aqui, ó, se você perder por roubado, é mais R$9. R$13,90. Entendeu? Aí você vai somando, você não vai viajar no final do ano, sabe por quê? Você está dando teu dinheiro para o sistema financeiro. Aí você soma tudo, R$2.000 você gastou no final do ano, e aí você deixou de viajar com a tua esposa, deixou de colocar aquele dente de ouro com R$2.000, né? Mas de tapar aquele buraco que está ali, por quê? Você gastou dinheiro errado. Por isso é que precisa de controle, irmãos. Controle. Obediência à palavra é o principal. A ninguém ficais devendo coisa alguma no seu amor. Agora esse aqui, irmãos. Evite, irmãos. Peça misericórdia para Deus. Não entre em dívida, meu irmão. O pessoal acha que aquele texto ali, a gente até brinca, pensa que foi o Barba que escreveu, porque ele fala que não é para não entrar em dívida. Não foi o Barba que escreveu, não, irmãos. É para a palavra de Deus. A ninguém fiquei devendo coisa alguma. Ah, mas é só 10 parcelas. Não é muito 10 parcelas. Passa rápido, não passa? Nós estamos acabando o ano. Então, no final do ano, eu vou para a praia, pago tudo no cartão, depois parcelo de qualquer jeito ali, aí fico o ano inteiro pagando. Não tem problema. Se você não perdeu o emprego, não tem. E se você perdeu o emprego? E se vir uma pandemia? Eu vou contar agora, daqui a pouco, 2 casos. Ô Flávio, eu tenho mais uns 30 minutos aí. Planeje com antecedência, irmãos. Planejar. Se você tiver um controle, você consegue planejar. Nós queremos viajar no final do ano. Eu quero trocar o carro no final do ano. Eu quero abençoar aquela família lá, ó, sabe aquela família que é pobrezinha? Eu quero comprar um guarda-roupa para eles. Planeja. Faz as contas. Analise com cuidado as propostas, porque quando nós estamos cegos, você já trabalhou em banco, tem mais alguém que trabalha em banco aqui? Né? O banco, as letrinhas do contrato são de propósito, né? É para não ler. Numa folha dessa aqui eles colocam 54 páginas. Você não lê, entendeu? Mas depois que você assinou, o jugo vem. Entendeu? Então, irmão, analisa bem. Eu preciso desse bem. Eu tenho feito assim. Ah, vamos comprar televisão? Vamos. Aí vou lá. Olha. Ah, essa daqui. Vamos embora para casa. Pensa. Realmente nós precisamos desse negócio aqui? Não, eu estou com dinheiro aqui e tal. Não tem nenhuma prioridade mesmo. Vamos ver nossa lista aqui. Não tem nada aqui que precisa... A última, eu comprei agora uma televisão. Estou falando de televisão porque eu comprei agora uma. Demorei 2 anos e meio, 3 anos, para comprar uma outra televisão. Entendeu? Por quê? Não é prioridade. Então, tem outras coisas que podem ser... Eu posso usar esse dia de maneira diferente? Então, nós precisamos de parar e não faça por impulso, meu irmão. O grande problema de nós brasileiros é que nós somos impulsivos. Aquela pessoa que diz que não pode fazer uma coisa que ganha pouco, é a mesma que vai na Magalu e compra televisão pagar em 12 vezes. 24. Eles estão facilitando até em 24 agora. 2 vezes. É terrível, irmão. É terrível. Vamos lá, vamos correr aqui. A ninguém fiquei devendo coisa alguma. É o que nós já vimos aqui, o texto está em Romanos 13:8. Olha lá, o que o dinheiro faz com você? Ele escraviza você. E aí sabe o que você tem que fazer? Aqui, ó, tem um algema, não tem? O que a algema faz com quem está algemado? Você tem que ir aonde ele quer. Não é isso? Pega no braço aqui, você está algemado aqui. Pegar. Você tem que ir para onde?
o rabo, vai aonde o cara puxar. É isso que o dinheiro faz. Nós nos tornamos escravos e depois nós vamos ter que obedecer a ele. Por isso que ele se torna um Deus. Aqui, ó. Foi-me bom ter eu passado por aflição. Então, meu irmão, se você tem tido problema, você tem alguém lá na igreja, na família que está com problema, isso é bom. Mas para passar por aflição, sim, porque se nós não passarmos por aflição, nós não vamos aprender. E infelizmente, a gente aprende mais quando a gente apanha do que por obediência, né? Esse é um problema sério. E aí, contentamento, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo falou isso, ele falou de experiência própria. E se nós não tivermos as nossas experiências de frustrações, de alegrias e tudo mais, como é que nós vamos auxiliar o outro? Se eu não nasci de novo, como é que eu posso pregar o evangelho verdadeiro para uma pessoa? Eu estou sendo um hipócrita. Não é isso? Agora, como é que eu vou falar para você o que é uma dor no cotovelo se eu nunca tive dor no cotovelo? Não sei o que é dor no cotovelo. Bate para você ver. Você vai ver o que é dor no cotovelo. Então é assim, nós precisamos de aprender. E Deus vai permitir que nós passemos por dificuldades, por problemas, por aflições, para o nosso benefício e para o benefício dos outros. Contentamento financeiro. Vamos lá, rapidinho. Gratidão. Se nós não aprendemos gratidão, nunca vamos alcançar esse contentamento. Prioridades e perseverança. Irmãos, você acha que é fácil? As pessoas perguntam, mas eu tenho que colocar até o pão de queijo que eu como? Tem. Você come 30 pão de queijo no mês? É um por dia? Eu e minha esposa. Então são 60 pão de queijo, 60 cafezinhos. Mas eu tomo à tarde também, 90. Faz as contas para você ver. A gente não conta, não faz conta. Para quem é assalariado e tem um valor limitado, tem que fazer conta, irmão. Você não sai para viajar com... Quem veio lá do Rio, né? Dá 1.100 quilômetros, 1.200 quilômetros, sei lá. Você não sai com um tanque e vai chegar aqui? Não vai. Tem que ter dinheiro para abastecer. Tem que fazer conta. Não é isso? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aí se você vai falar para a pessoa que ela não pode dever, que ela tem que ter um controle, que ela precisa ser equilibrada, que o Senhor traz equilíbrio nas nossas vidas, você não deve fazer conta, você deve ser fiel à tua esposa, né? Porque é os ensinamentos... Você é careta. Por quê? Porque você não pertence ao mundo, irmãos. Aí, de vez em nós nos posicionarmos contra o mundo, muitas vezes nós nos moldamos ao mundo. Está errado. Quem é que é a luz? Nós somos a luz. Nós somos o sal da terra, é o que a palavra ensina. E nas finanças não é diferente. Não é porque todo mundo faz, todo mundo compra a TV lá em 24 parcelas. Né? E não tem dinheiro para poupar. É assim. Mas todo mundo faz. É. Esse todo mundo, né? Todo mundo vai para o inferno, você também vai. Ué. Todo mundo? Aí, irmãos, isso aqui é o seguinte. Mais 5 minutinhos para terminar? Se você tem dificuldade com planilha, alguma coisa nesse sentido, você pode usar outros meios. O próprio banco, você pega um aplicativo do banco, ele tem, se você direcionar ali os seus gastos, ele mesmo vai fazer uma separação. Então, por exemplo, você vai no mercado, você coloca lá, despesa, alimentação. Pelo menos no Itaú que eu tenho, ele funciona assim. Então, depois você puxa o relatóriozinho no próprio aplicativo, ele te dá um gráfico. Você gastou com alimentação, com combustível, com lazer. Então, você classifica as tuas despesas e o próprio aplicativo te ajuda. Eu ainda gosto da planilha no Excel ali. Mas você existem inúmeros aplicativos. Se você entrar aí na tua loja virtual, você vai ver que existem inúmeros aplicativos. Aí você vai olhando ali, se adapta, vê o que melhor adapta para você. Irmãos, o importante é que você controle as suas finanças. Você pode ter um caderninho lá, faz um risco. Receitas e despesas.
Coloca lá, eu vou ter esse mês a minha renda vai ser 10 mil, que é a comissão. Então, eu vou lá, vou colocar aqui. Eu tenho uma reservinha lá de X reais. Vou guardar um pouquinho a mais na reserva lá. Por quê? Porque eu tenho um planejamento para tal época fazer isso aqui. Calcular, irmão. Sentar e calcular. Então, não tenha preguiça de fazer isso. Ensine. Sabe o que? Eu vou falar agora dessa questão do... Nós tivemos agora, recentemente, aqui na nossa comunidade, 2 homens que faleceram. Um de 42 anos e um de 54 anos. 2 viúvas, 2 situações totalmente opostas. Por quê? Um casal vivia a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, tem uma renda boa, compra, faz de qualquer jeito, não tem controle nenhum, e vai, e faz, e reforma, e faz consignado, e aí, de repente, uma das rendas cai. O que acontece com a outra? Recai tudo, aquilo que era 30% da receita, né? De financiamento, daquele. Por isso que não tem problema de você comprar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É só um pouquinho, é só 300, é só 500, 700, 800, 90, não é nada, é pouca coisa. Só que daí quando você soma e você perde uma renda, o que acontece? Se torna 60%, 80%, 100% às vezes. Entendeu o problema? Então, nós precisamos de ensinar, de conversar com nossos filhos, com a esposa. Já tivemos casos lá atrás de que a esposa não sabia a dívida do marido. E ficou anos, irmãos, anos pagando a dívida do marido, porque ela não sabia. Então, nós não podemos esconder da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, a nossa situação financeira. Quanto nós ganhamos por mês? Só uma renda aqui. Flávio ganha por mês lá 32 mil reais, a mulher mais 12 mil. É uma renda até razoável, né? Então, tá bom. Tem que saber, os filhos, esse mês não podemos gastar mais do que 38 mil, nós temos que guardar um pouquinho. Tem que saber a situação. Às vezes o cara faz um seguro, e isso é uma coisa até salutar, e não fala para a esposa. A esposa não sabe. Irmãos, essas questões, elas precisam estar claras. O que a gente precisa, irmão, é desse controle. Essa palavrinha aí, de contentamento. Nós precisamos aprender. Porque o pastor Glenn usa uma frase lá há muitos anos, vocês devem ter ouvido assim: nós compramos às vezes coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para agradar pessoas que não gostamos. Por quê? Comprou uma camisa bonita lá, se eu não comprar aquela camisa, como é que eu vou ficar perto dele? Né? Então é isso, irmãos. Contentamento. O contentamento nosso só pode vir na pessoa de Cristo. Fora disso, não pense aqui que não tem mágica para a situação financeira. Controle, contentamento, perseverança. Não existe. Fora isso. Então, meus irmãos, vocês podem depois pegar esse material aqui, usar. Se tiverem dúvida, tem aqui, esse site aqui, que é o YouTube. O Barba tem aqui, Atraídos em Cristo. Lá vocês vão ter 12 palestras sobre finanças, que nós fizemos há um tempo atrás. Na PIB também está, mas como eles estão mudando agora o site, tem que recolocar essas mensagens lá. E vocês ensinem a sua igreja, os seus membros. Trabalhem desse assunto. Nós precisamos de pregar a tempo e fora de tempo. E nós podemos pregar qualquer tema. Eu costumo dizer assim, nós podemos pregar qualquer tema com a centralidade de Cristo. Você pode falar de finanças, mas a centralidade é Cristo. Você pode falar de obediência, a centralidade é Cristo. Qualquer tema. Então, ensine a sua igreja, ensine os seus filhos, os seus netos, porque todos nós vamos ser beneficiados. Paizinho querido, nós te bendizemos, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua obra
maravilhosa, a tua tão grande salvação alcançou pessoas como nós. E agora, Senhor, nós precisamos de aprender tantos assuntos, Senhor. Como nos comportar nesse mundo, como vivermos nesse mundo, como tratar nossas esposas, filhos, nossos amigos, como não sermos avarentos, como sermos dependentes, como aprender sobre o contentamento. Senhor, são tantas coisas que nós precisamos de aprender. Então, nos dê a cada dia, Senhor, mais vontade de Te conhecer, porque a cada dia que nós conhecemos mais o Senhor, essas coisas vão sendo sanadas. Faz isso na vida de cada um aqui, na minha vida, e que possamos, aonde estivermos, ser luz, sal e o Teu bom perfume. Que as pessoas vejam em nós a vida de Cristo, que não sejamos empecilhos, que não sejamos pessoas que dificultem a entrada de outros no reino de Deus, Senhor. Porque o nosso testemunho chega antes das nossas palavras. Faz isso na nossa vida, para que Cristo seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.